Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje iremos falar sobre fraturas em idosos. Eu sou Lucas Araújo, fisioterapeuta especializado no atendimento de idosos. Mas o que é fratura? Fratura ela é definida como a perda da continuidade óssea, ou seja, quando o osso sofre uma lesão capaz de romper a sua estrutura. E essa lesão ela pode ser parcial, quando o osso não rompe completamente, ou total, quando o osso ele rompe toda a sua estrutura. Mas como acontecem as fraturas? Na grande maioria das vezes, as fraturas acontecem devido a um trauma de alta energia. Em condições normais, o osso ele tem a habilidade de suportar cargas e absorver essa energia, não sofrendo fratura, sendo necessário então um trauma de grande energia para que a fratura ocorra. Porém, em idosos é muito comum que eles sofram fraturas por traumas de baixa energia, principalmente quando ele já tem algumas doenças associadas que geram fragilidade na estrutura óssea, como a osteoporose ou doenças neoplásicas, ou seja, o câncer. Inclusive, aqui no YouTube, o último vídeo que eu falei foi um vídeo sobre osteoporose, onde eu explico de forma completa tudo o que você deveria entender e os perigos da osteoporose. Vou deixar aqui no final desse vídeo, na tela final, esse vídeo disponível para você assistir depois que você assistir esse vídeo. Um exemplo de fraturas de alta energia pode ser, por exemplo, uma queda de uma escada ou uma queda da própria altura, onde o idoso ele cai no chão. Essa queda pode gerar um impacto na estrutura óssea do idoso maior do que ele é capaz de absorver, e isso é muito comum de acontecer no dia a dia dos idosos. E citando para você uma fratura gerada por um trauma de baixa energia, o simples fato de um idoso levantar de uma cadeira ou sentar, os seus músculos podem gerar uma força maior do que a sua estrutura óssea está com capacidade de suportar, e essa estrutura óssea vem a romper, ou seja, gerar uma fratura. Isso também é muito comum nos idosos que têm osteoporose. Agora eu vou falar para vocês quais são as principais fraturas nos idosos. Mas antes eu vou pedir para que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue esse conteúdo para aquelas pessoas que estão pesquisando sobre o tema, e é muito importante que você se inscreva nesse canal. Eu estou vendo que tem muitas pessoas assistindo os vídeos, mas não estão se inscrevendo. Ou seja, essas pessoas estão perdendo de receber novas informações como essa, que são relevantes e podem ajudar você que é idoso ou você que tem um idoso na sua família. Então curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá? Quais são as principais fraturas nos idosos? O idoso ele pode sofrer fratura em qualquer osso do seu corpo. Porém, é muito comum que ele sofra lesão no punho, na coluna e no fêmur. E a gente pode observar alguns mecanismos de lesões para que essas fraturas aconteçam. Por exemplo, como que acontecem as fraturas de punho? Geralmente elas acontecem quando o idoso ele cai, que pode ser quando ele senta numa cadeira, tropeça e ele cai e apoia o peso do corpo com a mão e ele sofre essa fratura no punho. É muito comum fraturas de rádio do idoso quando ele cai e apoia o peso do corpo. Já na coluna é muito comum acontecer fratura nas suas vértebras, principalmente quando o idoso ele cai sentado, e aí ele cai com impacto direto sobre o quadril, e a pressão e o impacto gerado nas suas vértebras devido ao impacto da queda costuma fraturar as vértebras dos idosos. E é muito comum acontecer também as fraturas de fêmur em idosos, quando ele cai sentado ou quando ele cai na rua, cai em cima, principalmente com o corpo mais em cima de uma perna. É comum que haja as lesões ali no fêmur ou até mesmo na cabeça do fêmur, né? Também comum fraturas de fêmur em quedas em banheiros. De todos esses exemplos que eu dei para você, eu já tive idosos que caíram com esses mecanismos. De idosos que caíram na rua e sofreram fratura de fêmur, sofreram fratura de punho. E eu tive uma paciente que sofreu fratura de coluna porque caiu sentada num passeio de ônibus. O ônibus passou no quebra-mola, ela não conseguiu se segurar e caiu sentada no corredor do ombro, gerou fratura na coluna. E quais são as causas da fratura? Na grande maioria das vezes, as fraturas elas acontecem em decorrência de uma queda, de um trauma de alta energia. Porém, você viu também que acontecem fraturas de baixa energia pelo simples fato de levantar de uma cadeira ou sentar. Mas a gente tem que pensar o porquê que isso acontece. E geralmente está ligado às alterações do processo do envelhecimento. Inclusive, eu tenho um vídeo completo aqui no canal falando sobre as alterações do processo de envelhecimento. E isso é o que nós chamamos de alterações fisiológicas. E também as quedas estão relacionadas ao ambiente em que ele vive e o ambiente em que ele frequenta. Por exemplo, no quintal ou ambiente externo, na rua que ele anda, calçada, pode fazer com que o idoso ele sofra a queda também, além das suas alterações
alterações fisiológicas. Também vou deixar esse vídeo disponível aqui no final desse vídeo, na tela final. E quais as consequências de uma fratura para os idosos? As fraturas elas podem trazer consequências físicas, psicológicas e emocionais. Uma vez que o idoso ele sofre uma fratura, ou seja, ele sofre uma queda que gera uma fratura, ele pode ficar com medo de sofrer uma fratura novamente. E isso é muito ruim, porque ele passa agora a ter medo de fazer as atividades que outrora ele fazia sem medo. Por exemplo, o idoso que sofreu uma fratura na rua e fraturou o punho, ele pode ficar com resistência de fazer a caminhada dele, por exemplo, se ele sofreu uma fratura durante uma caminhada na rua. Ou o idoso que sofreu fratura na coluna, ele pode desenvolver o medo de cair novamente e chegar ao ponto de ficar com medo de ficar em pé, porque agora ele tem medo de cair novamente e de gerar outra fratura e passar pelos problemas que ele passou devido do primeiro tombo ou devido à primeira fratura. Isso gera uma série de consequências que são muito perigosas para os idosos. As fraturas de fêmur ou de colo do fêmur ou até mesmo fraturas do quadril, ela tende a diminuir a mobilidade do idoso. E por que isso é ruim? Uma vez que o idoso ele sofreu uma fratura nessa região, fêmur e quadril principalmente, ele tende a reduzir a sua capacidade funcional. Como eu citei anteriormente, ele tende a diminuir aquelas atividades que antes ele fazia com mais frequência. E isso é muito ruim. Além disso, uma vez que ele reduz a sua capacidade funcional, ele pode precisar a fazer uso de um dispositivo de marcha para fazer aquelas atividades que antes ele fazia tranquilamente. Ele pode precisar de uma bengala, ou de uma muleta, se ele tiver capacidade, e muitas vezes um andador. Ou, na pior das hipóteses, ele pode não conseguir se recuperar e ficar numa cadeira de roda, ficar acamado, e com isso tende a surgir novos problemas, por exemplo, depressão, ansiedade, e aí gera uma série de consequências na vida do idoso porque ele não consegue recuperar a sua condição pré-fratura. E essas são consequências que estão relacionadas às suas consequências físicas, ou seja, as suas consequências nas suas capacidades funcionais. Mas o idoso, ele também, devido a uma fratura, ele pode desenvolver uma trombose, uma osteomielite, que é uma inflamação no osso que dificulta o processo de recuperação. O idoso precisa tomar antibiótico, precisa ficar mais tempo hospitalizado e traz problemas mais graves. Ele pode desenvolver uma lesão neurológica e com isso pode ficar sentindo dor no pós-fratura. É comum, principalmente nas fraturas de colo de fêmur, o idoso ele desenvolver necrose asséptica, que é um processo inflamatório ali na cabeça do fêmur que traz uma série de repercussões. A fratura também pode desenvolver um processo chamado de pseudoartrose, que é um processo de não consolidação. Gera uma série de consequências em que o osso ele não consolida e isso traz problemas também. E também ele pode desenvolver um processo de consolidação defeituoso. E por último, a gente levando aos extremos, o idoso ele pode ir a óbito devido a uma fratura. E a taxa de mortalidade em idosos devido à fratura, ela é altíssima e a gente deve se preocupar com isso. E o tratamento? O tratamento das fraturas geralmente passa por duas abordagens. A primeira, a cirúrgica, e a segunda, a reabilitação fisioterapêutica pós-operatória. Podendo ainda ser optado em alguns casos o tratamento não cirúrgico, em casos em que o risco cirúrgico é maior que o benefício da cirurgia. No tratamento cirúrgico, normalmente os médicos utilizam hastes de fixação, placas, parafusos, em alguns casos, a substituição por prótese nas fraturas de colo do fêmur. Todos esses itens utilizados na cirurgia, que vai depender da opção dos médicos que fazem as cirurgias, eles servem para quê? Para aproximar as estruturas ósseas lesionadas para facilitar o processo de consolidação. As hastes de fixação elas são introduzidas dentro do osso do paciente. Geralmente, esse tipo de material utilizado, ele pode facilitar uma descarga de peso mais precoce, então ele pode fazer com que o paciente ele recupere de uma forma mais rápida, porque a haste ela pode sofrer um pouco mais de sobrecarga. O osso ele pode sofrer uma sobrecarga mais precoce porque ele vai estar fazendo uma sustentação maior. Também as hastes que são utilizadas com parafusos para fazer essa aproximação e as próteses geralmente ela é feita a substituição da cabeça do fêmur. Já em relação à reabilitação fisioterapêutica, geralmente é um processo que tende a ser mais demorado devido até mesmo à recuperação do osso do idoso, que é mais demorada devido, o processo de cicatrização é mais demorado em relação a um adulto jovem, e a gente passa por um passo a passo na recuperação. Geralmente o passo inicial é o quê? Fazer o controle da dor do pós-operatório, diminuir o inchaço,
diminuir aquele processo inflamatório que acontece no processo cirúrgico. Uma vez que todo esse processo ele é controlado, a gente passa a trabalhar o quê? A flexibilidade, o ganho de força, resistência, principalmente a mobilidade, como eu citei lá atrás, que é o que o idoso ele tende a ter mais prejuízo devido a uma fratura. E por fim a gente foca na melhora do ganho de função, deixar o idoso mais funcional possível, fazer com que o idoso ele tenha um ganho funcional mais próximo do que ele fazia antes ou mais próximo do que ele já era capaz de fazer. E a gente foca no ganho de equilíbrio, ganho de coordenação motora, treino de marcha nos idosos com pacientes de fraturas de membros inferiores, e a gente foca em ter um ganho de função de fato para que o idoso ele volte à vida dele normal e com confiança e fique sem medo de sofrer uma fratura novamente, mas que ele volte com capacidade e confiança total de fazer o que ele já fazia antes. O vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui no comentário o que você achou desse vídeo ou se ficou alguma dúvida e também sugestões de vídeo que vocês queiram que eu traga aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.